Obrigada, boa tarde para você que está chegando agora. RS Acontece começando. Vamos ficar coladinhos, juntinhos, até as 2h30 da tarde. Faz lá teu chimarrão, entra lá no Facebook, na página da Band RS para curtir conosco. Escreve que eu leio a sua mensagem. A partir de agora, as notícias. Tudo o que foi notícia e muita informação até as 2h30. E hoje se comemora uma importante conquista das mulheres. A Lei Maria da Penha faz 13 anos. Um passo relevante na luta contra a violência. Mas mesmo com amparo legal, os números ainda são assustadores. Cada vez mais mulheres são mortas dentro de casa. O que mais pode ser feito para mudar essa realidade? Esse é um dos assuntos de hoje e tem também outros destaques. Roda aí. Mais que medicamentos, farmácias do Rio Grande do Sul já podem vender alimentos, bebidas e até roupas. Orla Trecho 3. A área destinada a um complexo esportivo deve ser entregue à população até o próximo ano. A empresa que apresentou o menor valor é um consórcio formado por empresas brasileira e portuguesa. Carnaval 2020. Os ingressos para a folia em Porto Alegre começam a ser vendidos no final deste mês. A gente te conta os detalhes. O tempo não para. Como chegar à maturidade com energia, saudável e feliz. O evento na capital vai discutir a vida após os 60 anos. Viu quantos assuntos legais? Então fique com a gente. Olha só, além de medicamentos, as farmácias aqui do estado vão poder vender alimentos, bebidas, brinquedos e até roupas. A medida veio por meio de uma decisão judicial movida pelo Sindicato das Farmácias. Vamos entender mais então como é que funciona isso na reportagem do Julian Serafim e do Marcelo Campedelli. Já passou o tempo em que as farmácias só vendiam remédios. Hoje tem produtos de higiene, cosméticos, suplementos alimentares. São tantas opções que muita gente até esquece que por aqui se vende medicamentos. É produto para o cabelo, esmalte, algodão. Dificilmente eu entro para comprar remédio. Nossa, eu compro muito shampoo. Shampoo, coisa para cabelo, acho que a mulher cuida, né? A oferta de produtos na farmácia vai aumentar. Uma decisão da Justiça Federal agora permite que esses estabelecimentos se tornem pontos de conveniência. Ou seja, em breve, os clientes poderão comprar aqui alimentos, bebidas, vestuários e até brinquedos. Foi o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul que moveu a ação na Justiça. De acordo com a entidade, o estado foi o último do país a ter autorização para vender esses produtos. A medida vai beneficiar mais de 4.000 estabelecimentos. Nordeste, mais o centro do país, isso já vem acontecendo há mais de 20 anos. Que a gente possa liberar para que as farmácias possam trabalhar um pouquinho mais confortável com as suas linhas de produtos, né? Produtos dietéticos, alimentos, né? Que é um dos principais produtos que são, digamos assim, correlatos, coadjuvantes necessários para ter nas prateleiras das farmácias, né? A Associação Gaúcha de Supermercados é a favor da decisão e defende a liberdade econômica para todos os setores. No entanto, o presidente da instituição entende que é necessária uma igualdade de condições que permita que os supermercados também vendam medicamentos que não necessitam de prescrição médica. O mundo mudou, o Brasil tem que mudar essa liberdade, um consumidor mais consciente, o consumidor ele precisa ter mais renda, e uma maneira dele ter mais renda é menos corporativismo, é menos reserva de mercado. O nosso posicionamento, que é totalmente contra, né? Nós não vemos isso com bons olhos, porque se trata de saúde. Como eu coloco sempre, uma pessoa comprar uma barra de cereal num estabelecimento comercial, de farmácia, não vai fazer um mal tão grande para aquela criança ou para aquele consumidor, do que o acesso a um medicamento. A Agas defende que os supermercados vendam os mesmos produtos que hoje são encontrados nas gôndolas das farmácias. Se os supermercados não podem vender, é porque esses medicamentos não deveriam estar nas gôndolas das farmácias. Olha só, ela virou a sensação dos porto-alegrenses, está um charme, vive lotada. Estamos falando da nova Orla do Guaíba,
que já nem é mais tão nova, né? Pois o nosso assunto é justamente a sequência dos trabalhos de revitalização agora do terceiro trecho, porque tem novidades. Um consórcio de empresas do Brasil e de Portugal, o consórcio AKRGS, apresentou o menor valor para revitalizar o trecho 3, pouco mais de 46 milhões de reais. O processo segue, tem outras etapas ainda antes do início oficial dos trabalhos. Mas o que chamou a atenção é que a obra no local foi avaliada em 57 milhões e 800 mil reais. Será que essa diferença aí de 11 milhões surpreendeu a Prefeitura? Quem vai nos responder isso é o vice-prefeito da capital, Gustavo Paim, que está aqui conosco. Obrigada pela sua presença aqui, vice-prefeito, pela sua presença no RS Acontece. A gente já começa perguntando, então, sobre essa diferença, né? A obra em si foi avaliada em 57 milhões e 800 mil reais e entra, então, esta empresa com este valor de 46 milhões. Isso foi uma surpresa para vocês? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. Diria que não é uma surpresa. A gente está, como o trecho 1 da Orla é realmente essa coqueluche, todo mundo querendo ver Porto Alegre de novo de frente ao Guaíba, e o trecho 1 da Orla é visitado por milhares de pessoas todo final de semana. Ele foi um projeto que teve uma repercussão internacional. Então todo mundo quer ter o portfólio dessa obra da Orla, desse projeto do Jaime Lerner, que aliás sexta-feira estará aqui, para ter no seu portfólio, para mostrar essa obra tão importante que é. Por isso que a gente teve uma concorrência muito grande, foram 6 entre empresas e consórcios que participaram dessa disputa. Ao fim e ao cabo, uma acabou sendo inabilitada e não recorreu, e na sessão de ontem, uma dos 5 que sobraram optou por desistir e não apresentar proposta. Então eram 4 propostas. E quando tem 4 propostas entre consórcios nacionais, internacionais, empresas daqui, inclusive de outros lugares do Brasil ou internacionais, claro, há uma concorrência. E para vencer uma concorrência dessas, é natural que tenha que apresentar algum deságio, algo que o torne vencedor numa licitação de menor preço. Quando a gente vai fazer uma cotação para o poder público, tem isso. A gente está falando de um orçamento de quase 4 mil itens. Muitos têm o código SINAP, que é um código que é o preço máximo estabelecido, ou seja, empresas podem fazer um preço menor, e muitos são orçamentos. Quando não tem um preço estabelecido, o poder público tem que pedir 3 orçamentos. E quando faz pedido de orçamentos para as empresas, muitas vezes elas, está só me pedindo orçamento, não vai me contratar. É um orçamento para uma licitação. Então é uma ideia futura, não há uma contratação direta com a administração pública. Então isso pode ter alguma diferença com preços praticados, quando um privado vai lá e diz, eu quero comprar isso. Aí o preço, na quantidade, enfim, na forma de pagamento... Pode ser um pouco diferente. Exatamente, se consegue. Prefeito, eu vou lhe convidar. O senhor quer um chimarrão? Aceita claro, chimarrão? Então, sempre. assim, eu vou servir para o senhor. Enquanto isso, nós vamos até a Orla, onde está a Karine Flores, que está no trecho onde vai ser a construção do terceiro trecho da Orla, que promete aí uma área inteirinha de lazer dedicada ao esporte. Olha, o projeto é lindíssimo, né, Karine? Conta pra gente um pouco, então. Oi, Gabi, boa tarde para ti. Exatamente, é um belo projeto. Eu estou nesse trecho, são em torno de 14 hectares para os nossos telespectadores se localizarem. Esse trecho vai do Arroio Dilúvio até o Parque Gigante. O nosso cinegrafista Eduardo vai mostrar para vocês aqui uma parte, um trechinho aqui que a gente vê que tem muita vegetação, mas que não é uma área que tem espaço para as pessoas ficarem, né? Porque nesse trecho aqui realmente tem muitas árvores, tem muito mato. Então, por enquanto, não é essa área de lazer, né, como a gente está esperando, e que a partir disso, né, com essa obra, com certeza vai ficar muito interessante. Para as pessoas já terem uma ideia, uma coisa que vai chamar a atenção, principalmente daqueles que adoram andar de skate, que está no projeto a previsão para que seja construída a maior pista de skate da América Latina, certificada pela Confederação Brasileira de Skate, também pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Então as pessoas vão conseguir se divertir bastante aqui nessa pista de skate. Além disso, vão ter estruturas de bares bem semelhantes às que já estão em funcionamento no trecho 1, quadras para prática esportiva, vestiários e, é claro, vão manter e vão ter outras árvores, né? A gente estava falando aqui sobre todo esse espaço aqui que tem bastante natureza, vão ter mais de 200 árvores que vão ser cultivadas aqui, entre figueiras, cedros, enfim, várias árvores bem bacanas, porque, claro, que todo mundo gosta aqui de curtir, ver também o pôr do sol da Orla do Guaíba, ficar no meio da sombra. A gente já vê que tem uma árvore bem grande por ali, muita gente aproveita para ficar no meio da sombra, então é realmente muito bacana, né? A gente sabe o quanto os gaúchos
gaúchos gostam de aproveitar a Orla do Guaíba, gostam de caminhar por esse trecho e vão ter aí mais uma bela paisagem para que eles possam admirar neste local, né? Que por enquanto ele não é tão visitado quanto as outras áreas, porque claro, tem bem mais estrutura nos outros trechos, mas a tendência é que com essa obra as pessoas também aproveitem mais esse espaço, admirando aí o pôr do sol, admirando o Guaíba, estando mais próximos desse espaço e também incentivando a prática de exercício físico, né, como a gente estava falando. Outra novidade vai ser a questão do estacionamento, porque no canteiro central da Edivaldo Pereira Paiva vai ter em torno de 200 vagas para que as pessoas possam estacionar, que a gente sabe que muita gente se desloca de carro até aqui, né, então também é uma vantagem que as pessoas vão poder passar aí o final de semana, curtir essas estruturas e tendo também essa vaga para estacionar. A gente vai ver que tem bastante gente que pratica exercício físico nesse trecho aqui, né, que as pessoas vão andar de bicicleta, vão aproveitar para dar uma caminhada e com certeza aí com essa obra a gente já vê que os gaúchos gostam dessa prática de exercícios físicos, com certeza esse trecho aqui também vai incentivar muita gente a se movimentar. Gabi. Obrigada, Karine, mandou muito bem. Agora, prefeito, o senhor estava comentando aqui comigo que a primeira parte da orla ali é mais de contemplação, né? Mas essa parte vai ser para usar de verdade, né? É isso. Para exercício, né? Ele é um projeto lá do escritório Jaime Lerner e ele tem toda uma razão de ser. Então, muitas vezes há alguns questionamentos sobre como o trecho 1 é pouco arborizado. Realmente, aquela parte mais próxima à usina do gasômetro é pouco arborizado. Quando nós vamos para a parte onde tem quadras esportivas também, onde tem um playground infantil, ali já tem uma arborização muito maior. Mas, claro, o trecho 1 ali é um trecho que foi previsto como um trecho contemplativo. A ideia é uma contemplação do pôr do sol do Guaíba. Por isso tem aquelas arquibancadas de frente para o Guaíba, sem árvores ou algo que pudesse tapar esta visão de contemplação do pôr do sol do Guaíba. Aquele banco bem extenso, né, que é para encostar a cabeça. Aquele banco bem extenso, a própria obra que tem o Mirante Olhos Atentos da Bienal, que se projeta um pouco, as passarelas por dentro do Guaíba, tudo aquilo com uma ideia de abertura e contemplação do pôr do sol. O trecho 3 é um trecho muito mais para a prática esportiva. Então, são 27 quadras esportivas dos mais distintos esportes. Então, tem futebol infantil, mas tem quadras poliesportivas com acessibilidade, basquete, vôlei de praia, tênis, a maior pista de skate da América Latina, uma esplanada linda com muitos bancos para contemplar também, para descansar, para interagir, e mais de 500 árvores serão plantadas no trecho 3. Então, acho que algumas das críticas que foram feitas com a sequência deste projeto são desfeitas. Tá mostrando, o senhor está falando, a gente está mostrando aqui a ilustração, vai ficar maravilhoso mesmo. Inclusive a pista de skate apareceu ali toda moderna, né? Bom, prefeito, eu quero saber de prazos, né? Vocês têm até um ano, até agosto, se não me engano, setembro do ano que vem, para poder entregar para a população essa obra. Quando efetivamente ela começa, porque agora existem outros processos também, né? O financiamento da CAF, o prazo final dele é agosto de 2020. Então, nós estamos trabalhando em ritmo muito acelerado para cumprirmos este prazo. Se perder esse prazo, perde o financiamento, é isso? Provavelmente com uma obra em andamento, bem executada, é possível aditivo, prorrogação, mas a gente está trabalhando para realmente cumprir com o prazo. Então, estamos há alguns meses com uma dedicação muito intensiva no orçamento, no passo a passo do processo licitatório. Então, ontem foram abertos os segundos envelopes e apresentadas as propostas. Agora vai ter uma análise, porque é um orçamento de quase 4 mil itens. Então, além do orçamento final ter que estar dentro do nosso orçamento, e está, inclusive, com um deságio de 20%, cada um dos itens também precisa estar dentro do orçamento. Então, é uma análise que a Comissão de Licitações vai fazer, junto com a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, responsável pela parte de obras. Então, há uma análise técnica disso, e aí vai poder, então, ter um resultado do vencedor da licitação, e aí um prazo de recurso, mas como ele é muito financeiro, é muito de números, contemplando, é difícil que se haja algum recurso se estiver tudo dentro do que é exigido numa proposta. Então, previsão de início? E aí, a partir daí, declarado um vencedor, que pode ser, quem sabe, até semana que vem, isso é possível, aí a gente começa a trabalhar com o chamamento da empresa para assinar contrato, mas é um contrato que já está, porque um dos anexos da licitação é a minuta do contrato, então só altera os dados do contratado, está pronto, digamos assim, assinado o contrato, há um prazo de 5 dias para início de obras, e aí, claro, há uma conversa com a empresa ou consórcio que for declarado vencedor, para que se então tenha uma ideia de quando pode iniciar o canteiro de obras, e a licitação trabalha
com um cronograma físico-financeiro de 12 meses. Então vamos imaginar que possamos começar início de setembro, quem sabe, início de setembro de 2020 é possível ter esse trecho 3 à disposição de todos os porto-alegrenses. Bom, deixa o senhor apreciar um pouquinho mais do mate aí. O senhor está falando, nós estamos em agosto, questão de um mês, então provavelmente possa estar começando os trabalhos por aí. É possível porque houve a abertura das propostas. Então hoje nós temos 4 propostas, uma que deu esse deságio de 20%, 46 milhões 171 mil, o segundo, se não me engano, ficou na casa dos 49 milhões, um terceiro de 54 milhões e um quarto de 57 milhões. Então, se houver preenchimento de todos os requisitos e a comissão entender por declarar vencedora e não houver recursos, sim, a gente pode a qualquer momento assinar contrato e aí chamar para o início de obra e aí começar a realmente ver a transformação daquela área. A gente viu o reflexo que tem o trecho 1, o trecho 3 eu tenho certeza que vai ser ainda mais, vai ser com a prática esportiva, com toda a esplanada, com toda a arborização, vai ser algo que vai mudar a cara de Porto Alegre cada vez mais de frente para o Guaíba. E quanto à questão do Anfiteatro Pôr do Sol, ele também vai ser beneficiado nesse trecho? O anfiteatro está no trecho 2. O trecho 1 vai ali da usina do gasômetro até a Rótula das Cuias. Aí da Rótula das Cuias até o Arroio Dilúvio, até a foz do Arroio Dilúvio é o trecho 2. Nesse a gente tem um convênio assinado com a UNOPS, que é o Escritório de Serviços para Projetos da ONU, em que eles estão estudando as melhores formas de viabilizar cada um desses 3 trechos, mas muito especialmente, claro, o que é possível no trecho 2. Então, o trecho 2 até o Arroio Dilúvio, depois o trecho 3 do Arroio Dilúvio até o Parque Gigante. Esse trecho 2 existe um estudo de viabilidade urbanística aprovado, existem algumas ideias, mas é muito provável que ele tenha uma licitação, uma concorrência, deixando um pouco mais aberto, para que o melhor projeto, para que a melhor proposta, porventura, seja vitoriosa, e ali a gente tem uma maior liberdade, porque ele não tem um projeto do escritório, como tem no trecho 1 e no trecho 3. Então, ali há uma abertura maior para a iniciativa privada criar, ter ideias e tornar aquilo um outro potencial muito grande da Orla. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre. Que agradeço, Gabriela. Muito obrigado. Muito bom conversar com os telespectadores da Band. Obrigada. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, esteve na capital gaúcha para o lançamento do livro Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela. Mourão é o autor do prefácio da obra, que é assinada pelo doutor em ciência política e consultor internacional Marcelo Suano. Durante o discurso, o general criticou o governo da Venezuela e defendeu as Forças Armadas brasileiras. O evento ocorreu nesta terça-feira no auditório da Fiergs, na Zona Norte, aqui de Porto Alegre. E a gente tem falado aqui no programa sobre as obras de ampliação do aeroporto de Porto Alegre. Nesta semana, uma audiência pública deve discutir o futuro das famílias que terão que ser removidas de bairros que ficam ali no entorno do local. Hoje, a superintendente da empresa que administra o aeroporto, a Fraport, concedeu uma entrevista ao jornal Gente, aqui da Rádio Bandeirantes. E quem nos conta os destaques dessa conversa é o jornalista Osíris Marins. Boa tarde, Gabrielina e os nossos telespectadores do RS Acontece. Nós estivemos hoje aqui no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, com a CEO da Fraport, Andrea Pau, e com executivos. Algumas definições foram feitas, tem um cronograma estabelecido, sobretudo para a nova pista do Salgado Filho, né, perto de 1.000 metros, que será construída a partir de janeiro do próximo ano. Amanhã tem audiência pública com o Ministério Público. A CEO não entende bem como que até agora essas famílias não foram removidas, já que foi feito todo o investimento. As coisas do Brasil, né? Mas tudo será definido, a remoção das famílias tem que estar feita até dezembro, para canteiro de obras ser estabelecido a partir de janeiro, porque é preciso uma análise de solo, se trata de uma construção de pista e não simplesmente de uma estrada. Ou seja, requer todo um trabalho técnico de engenharia especializada em construção de pista. Para até o início de 2021, final de 2020, essa pista esteja concluída. E é a partir da nova pista do Salgado Filho que surgirá um novo hub, com a Europa, com novos voos, com a América Central, com a América Latina. A Fraport está trabalhando nessas novas ligações, nesses novos hubs que serão estabelecidos para carga e também para passageiros. E agora, logo ali adiante, nós já estaremos estabelecidos, segundo ela, as obras do terminal internacional estarão concluídas,
com o escaneamento já de passaporte automático, com a leitura já dos check-ins no celular, com os gates automáticos. Esta modernidade estará chegando ao nosso Salgado Filho. Ela está parcialmente nesse momento. O prazo é até dezembro deste ano. São algumas definições que foram feitas, assim bem como o novo mix de lojas. Uma grande loja de magazines estará estabelecida dentro do aeroporto Salgado Filho, assim bem como outras lojas que já foram realocadas. Então, o Salgado Filho começa a tomar forma para ser um dos grandes aeroportos do país a partir da estação da Fraport, Gabi. Obrigada, Osíris. Olha, a superintendente da Fraport, a Romena, está aprendendo ainda a falar português. Foi muito interessante ouvir essa entrevista hoje de manhã na Rádio Bandeirantes. Vamos falar de criminalidade. O homem foi morto a tiros no início da madrugada desta quarta-feira no bairro Jardim do Salso, na zona leste aqui de Porto Alegre. A vítima, que ainda não foi identificada, estava dentro de um táxi quando cerca de 5 homens pararam o veículo, tiraram o passageiro de dentro do carro e o executaram com 3 tiros. O motorista recebeu ordens para sair do veículo e fugir. Os bandidos usaram um táxi para a fuga. O carro foi encontrado horas depois na rua Guilherme Alves, no bairro Partenon. A Polícia Civil já investiga o caso e a principal suspeita é de que a morte tenha acontecido por conta da disputa do tráfico de drogas. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que já tem data para começar a venda de ingressos para o Carnaval de Porto Alegre do ano que vem. A gente já volta. Estamos de volta. A defesa de Leandro Boldrini, condenado pela morte do seu filho, Bernardo Guglione, de 11 anos, pediu anulação do julgamento do caso, que aconteceu em março. O Jonathan Bittencourt tem mais informações. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde para quem acompanha o RS Acontece. Eu conversei há pouco com um dos advogados de defesa do médico Leandro Boldrini, que junto de outros réus, outros 3 réus, mais precisamente, foi condenado pela morte do menino Bernardo Boldrini. Em março deste ano, o júri aconteceu na cidade de Três Passos, no noroeste gaúcho. O pedido de nulidade do júri, ele se baseia em 2 pontos principais, de acordo com a defesa de Leandro. O primeiro, de que o cliente teve desrespeitado o seu direito de permanecer em silêncio. Como um dos promotores acabou fazendo colocações na visão da defesa de Leandro de forma grosseira e desrespeitosa, Leandro foi orientado a permanecer em silêncio. O promotor seguiu com seus questionamentos, o que pode ter, na visão ainda dos advogados de Leandro, pode ter levado os jurados a interpretarem que, como o réu não se manifestou, ele consentiu e, por conta disso, teria culpa no cartório. Esse, pelo menos, é um dos pontos apresentados pela defesa de Leandro Boldrini. O segundo ponto que é colocado é de que, na verdade, Leandro não teria sido condenado por ter mandado matar ou até mesmo orquestrado a morte do próprio filho, mas sim por ter sido um pai omisso. E com base nisso, o fato da condenação estar desvinculada com os fatos do processo, a defesa de Leandro busca a nulidade do júri que aconteceu em março. O Ministério Público ainda deve apresentar as contrarrazões e o seu posicionamento com relação a isso, caso que vai ser julgado aqui em Porto Alegre pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Procon de Porto Alegre fez um levantamento sobre o preço do gás de cozinha aqui na capital. Quem tem mais informações sobre isso é o repórter Gilberto Echauri. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todo mundo ligado aqui na programação da Band. E olha, o Procon de Porto Alegre realizou um levantamento a respeito do preço do gás de cozinha, do botijão de gás aqui na capital gaúcha. O valor do preço do botijão tradicional, que é o P13, aquele que possui 46 centímetros de altura, está variando bastante. O mais barato foi encontrado a R$ 64,00 e o mais caro foi encontrado a R$ 75,00. Isso sem a taxa de entrega, porque com a taxa de entrega os valores estão variando entre R$ 67 e R$ 87,00. Já o botijão maior, o P45, que possui 1,30 m de altura, os seus preços estão variando entre R$ 280 e R$ 315,00. Esse levantamento do Procon foi realizado em 36 estabelecimentos aqui da capital gaúcha. É importante o consumidor ficar bastante atento às normas de segurança. Ele não deve aceitar botijões amassados ou enferrujados e deve conferir se eles possuem lacre e também
o rótulo mostrando as instruções de uso e instalação adequada. Boas dicas, Echauri. E aí, quem pretende curtir o Carnaval de Porto Alegre, se prepare, viu? Porque os ingressos para a festa que acontece no próximo ano já estão disponíveis a partir do dia 21 de agosto. As entradas serão comercializadas pelo site da Vá Entretenimento. Os espaços destinados aos 2 dias de folia são frisas, camarotes, arquibancadas e o setor popular. Os preços partem de R$10, mas podem chegar a R$3.000. As vendas vão acontecer entre os dias 21 e 23 de agosto. O pagamento vai poder ser feito em até 7 vezes, com boleto bancário e sem consulta a órgãos de proteção de crédito. Ainda está sendo estudada a possibilidade de haver um posto físico de vendas. Os desfiles estão marcados para acontecerem nos dias 6 e 7 de março de 2020, no Porto Seco, na Zona Norte, aqui de Porto Alegre. Não dá para perder essa baita folia, né? E tem gaúchos na briga por medalha de ouro no Pan-Americano, que acontece em Lima, no Peru. Eduardo Menezes, natural de Santa Maria, e Rodrigo Lambre, de Porto Alegre, integram a equipe de 4 cavaleiros brasileiros que estão atrás do Hexa na modalidade equestre de salto no Pan. Após o primeiro dia de disputas, os brasileiros largaram em 2º lugar por equipes, sem cometer nenhuma penalidade. Hoje, cada um salta mais 2 percursos para definir as medalhas por equipes. Na primeira parcial individual, após os resultados de ontem, Eduardo e Rodrigo estão na 5ª e na 7ª posições de um total de 48 cavaleiros. E eles mandaram um recadinho pra gente, olha aí. Estamos aqui em Lima, a ponto de começar a Copa das Nações. O percurso de hoje está bem difícil, muito bom, um percurso grande, técnico. A expectativa do Brasil sempre é tentar fazer o melhor possível, buscar a medalha de ouro, mas principalmente a classificação para a Olimpíada. Eu acho que a gente vai ir pelo ouro, vamos por esse Hexa também. Queria mandar um abraço para todo mundo aí no Brasil e força pra gente. Força mesmo, estamos na torcida por vocês. Vamos para um rápido intervalo e em instantes. Nosso assunto é proteção da mulher. A Lei Maria da Penha completa hoje 13 anos. A gente já volta. Estamos de volta com a RS Acontece. Já vou chamar aí o nosso próximo assunto. Antes, deixa eu mandar um boa tarde aqui para a Nath Oliveira, que está nos chamando aqui no Facebook, para o Gideon Martins Nunes. Oi, boa tarde, Gideon. E para a Graciema Fonseca, que diz oi. Oi, Graciema, fiquem conosco. Olha só, a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres contra qualquer tipo de violência doméstica, completa hoje 13 anos. Apesar da legislação, cada vez mais mulheres são mortas dentro de casa. Entre 2012 e 2017, esse tipo de caso aumentou 17% aqui no Brasil, segundo o Atlas da Violência 2019, divulgado no início de junho. A gente quer falar mais sobre a importância dessa lei, por isso nós convidamos a advogada e coordenadora de programas da TEMES, a Renata Jardim. Para quem não sabe, a TEMES, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, foi criada em 1993 por um grupo de advogadas e cientistas sociais com o objetivo de enfrentar a discriminação contra mulheres. Muito obrigada pela sua presença, você e o Joaquim, né? Obrigada pelo convite. Bom, Renata, o que a gente pode falar? São 13 anos aí da Lei Maria da Penha. O que mudou de 13 anos para cá? Essa legislação teve que ser flexibilizada nesse meio tempo, né? Sim, na verdade é uma grande conquista para as mulheres no Brasil essa legislação, né? Ela é reconhecida como uma das melhores legislações no mundo, né? Mas me parece que ainda há muitos desafios em relação à implementação da Lei Maria da Penha, né? Por quê? A gente tem aí um texto legal que abarca toda a garantia em relação à garantia do dever do Estado de defesa das mulheres, de proteção à vida das mulheres, mas ainda assim os municípios, os estados e o próprio governo federal e os outros entes responsáveis pelo fim da violência contra as mulheres ainda não fazem um trabalho efetivo, né? E a gente consegue perceber isso com os dados alarmantes em relação aos feminicídios, né? Que a gente tem aí uma legislação também desde 2015 tipificada, trazendo visibilidade para esse problema do assassinato de mulheres, mas ainda há enormes desafios. E quando a gente olha, por exemplo, para quem são as mulheres que estão morrendo no Brasil, são as mulheres negras, são aquelas mulheres, né, da periferia, mulheres que não têm acesso às poucas políticas que a gente conseguiu implementar no Brasil.
Renata, ultimamente, agora se considerou também, dentro da Maria da Penha, os crimes, as relações cibernéticas. Como é que funciona isso? As relações, aquelas que começam em conversas no aplicativo, nas redes sociais, isso também agora pode ser implementado, pode ser utilizado a Maria da Penha nesses casos? Na verdade é uma tipificação, é uma especificidade, então não só nos casos que envolvem doméstico e familiar, mas todas as situações que envolvem crimes cibernéticos, é possível então ter uma punição diferenciada e também uma investigação da Polícia Civil. Essa foi a alteração legislativa, não alterou especificamente a Lei Maria da Penha, né? Mas sim, esses crimes foram, se deu maior visibilidade a eles, né? Porque isso se adapta à realidade, né? As Exato, relações mais modernas, como a gente diz, dos últimos anos para cá, né? Cada vez mais se utiliza uma série de ferramentas e a tecnologia vem para nos ajudar, mas muitas vezes para também nos colocar em situações de risco, né? Então, hoje, qualquer pessoa pode encontrar outra pessoa na internet, difamá-la e gerar uma série de desconfortos, né? E de difamação de uma forma ampla, o que gera uma série de situações, né? A gente tem aí, por exemplo, blogueiras que vêm, né? Não só defendendo o seu direito individual, mas também o direito coletivo das mulheres e também recebendo uma série de ameaças, de discriminações também nas redes sociais. Então, essa legislação, ela vem um pouco para organizar essa legislação e também tipificar esse tipo de situação. Agora, vocês na organização lá na TEMS, que eu já conheço, já fiz muitas matérias lá, vocês recebem muito, assim, acolhem, recebem mulheres que sofrem ameaça? Como é que é essa conversa com essas mulheres? A gente, sim, recebe muitas pessoas pedindo ajuda. A gente tem o nosso programa das promotoras legais populares, né, do qual a gente já tem mais de 500 mulheres formadas pela TEMS, e essas mulheres, depois de formadas, elas se tornam lideranças nas suas comunidades. Então, elas recebem muitas situações de violência, não só na nossa sede, mas também nas suas comunidades, essas mulheres. E o que a gente tem percebido é cada vez mais uma falta de estrutura do Estado. Essas mulheres passam a ter medo, inclusive, de buscar a delegacia de polícia, entendendo de que o Estado ele não é eficaz, né? E a gente sabe muito bem de que, apesar da Lei Maria da Penha dar toda uma força e uma coragem para as mulheres fazerem a denúncia, no momento que essa mulher faz a denúncia e não tiver uma rede de suporte, uma estrutura para que ela possa garantir a sua segurança, ela pode se colocar em maior risco, né? Qual é a maior preocupação? É quanto à demora, de repente, de chamar a patrulha? Qual é a maior preocupação delas, no caso? A demora, né? A resposta estatal, o judiciário também, apesar da gente ter conseguido avançar muito com a Lei Maria da Penha, com a medida protetiva, que é algo, né, que tem um prazo legal para o juiz verificar a situação. Normalmente, os juízes e as juízas chamam as mulheres e os agressores logo no primeiro momento para ouvir e tentar garantir, mas ao final muitas não há responsabilização dos agressores, não há processos sentenciados, porque há um enorme volume de trabalho, do qual nem a delegacia nem o judiciário consegue dar conta para chegar até o final dessa responsabilização, ou mesmo para dar uma resposta de um acompanhamento mais permanente dessas mulheres, né? Muitas mulheres registram 10, 15 boletins de ocorrência, ou seja, essa violência, ela segue sendo continuada, né? Não basta só a gente denunciar. Muitas vezes a gente precisa garantir a ela um acesso à moradia, né? Um acesso a um emprego ou uma creche para essa mulher, para ela poder sair para trabalhar. Um apoio psicológico. Um apoio psicológico para ela poder se fortalecer e realmente seguir nessa decisão. A gente sabe o quanto que é difícil para as mulheres, né? Romperem com situações que muitas vezes, apesar de uma certa desorganização ali, de uma violência sofrida, de alguma forma há algumas situações que garantem um mínimo existencial para essas mulheres. Então, é fundamental de que haja políticas públicas de garantia de que ela permaneça fora dessa situação de violência. Renata, um homem que ameaça uma vez, ele é capaz de cumprir aquela ameaça mesmo? Com certeza. O que a gente vem percebendo é de que há uma banalização da violência contra as mulheres, né? Um ciclo, principalmente quando envolve relacionamentos íntimos de afeto, mas de proximidade. Isso são violências reiteradas e muitas vezes as mulheres são ameaçadas e acabam entendendo de que isso não vai acontecer, né? Porque acho que esse é o grande gatilho, né? Exato. Então, assim, sim, é possível a gente buscar ajuda, é possível ter uma pessoa na sua comunidade que possa oferecer algum apoio, conversar com algum familiar. Então, assim, a gente vem insistindo muito que as mulheres busquem a sua rede de apoio, né? E é fundamental também que a sociedade, de uma forma geral, entenda que isso é uma responsabilidade de todos, né? No momento que um vizinho está verificando que tem alguma briga, uma pessoa na rua, a gente vê tantos casos aí que as pessoas simplesmente viram as costas e não vou querem... me meter, aquela velha história, Exatamente. né, Renata? É briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, a gente mete sim, né? A gente
gente tem que oferecer auxílio, porque ali pode estar ocorrendo um fato que pode levar a vida daquela pessoa, daquela mulher, né? E muito está enraizado na nossa cultura, né? Então, piadinhas machistas, mesmo comportamentos mais controladores, algo que ainda não há uma situação de alto risco, mas isso faz com que se mantenha essa cultura da violência contra as mulheres. Então, cabe a cada um individualmente também a responsabilidade de mudar isso, mudar as atitudes, ter relacionamentos mais igualitários, né, de que reforce, então, de que homens e mulheres tenham seus direitos iguais, né, para além do reforço da responsabilidade do Estado no enfrentamento a isso, também cada um e cada uma tem o seu papel fundamental nisso. Renata, muito obrigada pela sua presença para conversar conosco sobre esse assunto tão importante. Estamos sempre de portas abertas para recebê-las. Tá? Muito obrigada. E boa hora com o Joaquim. Obrigada. Olha só, o primeiro ambulatório para atendimento de saúde integral de homens e mulheres trans e travestis da Prefeitura de Porto Alegre começou a funcionar hoje. A gente volta a conversar com a Karine Flores, que está lá e vai nos trazer mais informações. Onde é que fica esse laboratório? Tu tá passeando bastante hoje, né, Karine? Oi de novo, Gabi, exatamente. A gente está aqui em frente ao Centro de Saúde Modelo, onde esses atendimentos vão acontecer. Começa hoje, como tu falastes, e no horário entre as 5h30 da tarde e as 9h30 da noite. A expectativa inicial é que sejam 80 atendimentos por mês. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso e entender que tipo de atendimentos vão ser realizados por aqui, vou conversar agora com a Simone Ávila, que ela é assessora técnica da Secretaria Municipal da Saúde. Boa tarde para ti. E que tipo de atendimentos vão acontecer aqui? Boa tarde. Bom, a gente está começando esse ambulatório hoje para atender pessoas trans, né, transexuais e travestis. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente percebeu já há bastante tempo que essas pessoas têm dificuldade de acessar o serviço de saúde. Então a gente está proporcionando um ambiente que seja bastante acolhedor, que elas possam se identificar enquanto trans ou travestis. A gente vai respeitar o nome social, tudo que elas merecem, elas e eles, né? Então a gente vai ter atendimento médico, a gente vai ter também uma equipe de residentes multiprofissionais, como enfermeiros, farmacêuticos, sanitaristas, nutricionistas, enfim, várias outras profissões que estarão com a gente aqui junto, assistente social também. E para marcar, quem quer participar desses atendimentos, tem que marcar através do WhatsApp, né? Também é uma forma bem rápida, bem tranquila das pessoas já agendarem. São duas formas, uma pelo WhatsApp, posso dizer o número? Pode. 9938-3572. Manda um WhatsApp pra gente, a gente responde, está levando 2, 3 horas para responder, menos fim de semana, né? E à noite também não. Ou ela pode vir aqui, por exemplo, eu sou uma pessoa trans, uma travesti, eu estou com problema de saúde, estou me sentindo gripada, enfim, eu posso vir também. Né? Como eu falei, como a gente vai ter uma equipe com vários profissionais, nem sempre a demanda é só médica, ou às vezes, mesmo que a demanda seja médica, ela pode ter ainda um atendimento com os outros profissionais e aí a gente consegue manejar bem a situação de saúde dela. De onde veio essa inspiração para desenvolver esse ambulatório? Bom, do modo que a gente está fazendo na atenção primária, a gente está se inspirando no Uruguai, no modelo do Uruguai e no modelo de Florianópolis, que também são dois modelos que estão dentro da atenção primária. Os outros ambulatórios que tem, que não são muitos que tem pelo Brasil, eles estão dentro do que a gente chama da atenção de média complexidade. Aí o encaminhamento é mais complicado, a pessoa precisa ir numa unidade de saúde básica, né, num postinho de saúde. Aí lá ela é encaminhada para o ambulatório e fica aguardando. Então aqui é direto, como qualquer unidade de saúde. A pessoa vai chegar, vai ser atendida, vai passar pelo acolhimento, né? Então esse é um diferencial também. São dois modelos que funcionam muito bem. A longo prazo, o que vocês imaginam? Assim, isso pode ser ampliado, não exatamente dessa forma, mas esse tipo de atendimento, né? Pode chegar a outros postos também? Olha, o nosso sonho é que não precisaria ter um ambulatório assim específico, né? Mas justamente para a gente atender essa demanda, né? Essa dificuldade que as pessoas têm. A ideia é que a longo prazo vários profissionais da própria atenção primária já passem a atender e também passem a prescrever hormonização para aquelas pessoas que desejam, né? Então hoje alguns médicos, principalmente, né, o pessoal da medicina não sente ainda muito preparado para hormonizar pessoas trans, mas a gente pode capacitar, a gente pode trocar informações, enfim. Então o ideal é que em breve ou a longo prazo, né, esteja em toda a atenção primária, mas aí é um sonho mesmo, né? Tomara que se concretize. Gabi, só para a gente reforçar que o endereço é na rua Jerônimo de Ornelas, número 55, no bairro Santana, os atendimentos nas quartas-feiras, das 5h30 da tarde às 9h30 da noite. Volto contigo.
Obrigada, Karine. Um baita serviço mesmo, né? Vamos para um rápido intervalo. Eu te convido a continuar conosco, apreciando um chimarrão. E daqui a pouco vamos falar sobre como chegar aos 60 anos. Olha, cheio de energia, com muita saúde. É daqui a pouco. Fica aí, a gente já volta. Dia dos Pais chegando, que saudade do meu, você que tem um aproveite, viu? É no próximo domingo. Falando em pais, eles estão cada vez mais participativos na criação dos filhos. Brincam muito, trocam fralda, ajudam nas tarefas do dia a dia. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, aqui de Porto Alegre. Beto prepara as refeições, ajuda nas atividades da escola e participa das brincadeiras com os filhos. Desde o momento que a gente descobriu que a Luciana estava grávida, já comecei a conversar com o Gianluca na barriga e nunca mais parei. Fiz todas as atividades, banho, fralda. Isso é o básico que todo pai tem que fazer. Aquela questão de pai provedor é passado. Hoje o pai tem que estar junto, atuando de igual para igual. Pai não ajuda, é outra coisa que a gente sempre fala, né? Pai não ajuda, pai faz, porque pai é pai. Pais que levam as crianças na escola, no médico, na pracinha. Uma pesquisa apontou que os homens estão cada vez mais participativos nas atividades com os filhos e ocupando espaços que em décadas passadas eram responsabilidade apenas das mulheres. No estudo, 44% dos entrevistados responderam que trocam as fraldas dos filhos sempre e que apenas 12% dos pais deles faziam o mesmo no passado. 81% levam para andar de bicicleta hoje, enquanto 45% participaram dessa prática com os pais quando eram pequenos. Milan é um exemplo, ajuda em tudo. Está presente nas brincadeiras e também nas tarefas do cotidiano. A responsabilidade é multiplicada por 6. Ele tem 2 filhos adultos e há 2 anos adotou 4 crianças. Hoje em dia o que se vê é que as atividades estão sendo divididas, muito mais parelhas entre os pais, porque as mães também estão trabalhando que nem os pais trabalhavam sozinhos antes. Então as rotinas de casa, não só com os filhos, mas todas as rotinas de casa, hoje em dia elas estão muito mais divididas entre os casais. O filho Gustavo confirma as habilidades do pai. Ele ajuda muito na lição de casa quando eu preciso, principalmente matemática. Ele nos ajuda em muita coisa, a comida dele é muito boa. Ele ajuda a limpar a casa. O que não muda nesse novo perfil de pai é o amor gigantesco pelos filhos. Eu não sei o que eu faria hoje sem qualquer um dos meus 6 filhos, né? Os 4 que eu tenho agora, que são pequenos, e os 2 mais velhos. Assim, não tem explicação a relação de amor. A paternidade me transformou muito, assim. Me deu a possibilidade de exercer o melhor papel da minha vida, que é o papel de pai. Só quem assume a paternidade para entender como o amor é gigantesco, assim, não tem nem como explicar em palavras, assim. Ai, que delícia! Você que nos assiste, já chegou à casa dos 60 anos? Se ainda não, como se prepara para esse momento? Você sabia que essa faixa etária já representa mais de 15% da população brasileira? São mais de 30 milhões de pessoas, mais do que a população do Chile e do Uruguai juntos, pois os 60 mais são tema de um evento que acontece aqui na capital. O encontro promovido pela ONG Parceiros Voluntários tem o apoio do COMUI, o Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre. Quem está aqui para falar mais sobre isso então com a gente é o superintendente da ONG Parceiros Voluntários, José Alfredo Narras, e a empresária e coach na Maturilab, a Deise Chamor. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a gente que te agradece por estar aqui contigo conversando. A gente conversava nos bastidores, já está esgotado os ingressos, é isso? Já, sim, a gente já está com over, assim, acima de 150 pessoas para participar do evento. Então, tal você ver a importância da gente começar a trazer esse assunto à tona, né? Quando você fala que o Brasil é 15%, mas você sabia que o Rio Grande do Sul é o estado com maior percentual de pessoas acima de 60 anos do Brasil? E o que a gente faz para tratá-los bem? Essa é a proposta do seminário. Então me pergunta, o que a Parceiros Voluntários está trazendo um seminário para o público 60 a mais? Dentro da estratégia da Parceiros, a gente tem uma preocupação muito forte de trabalhar com as organizações sociais, com as outras organizações, né, que a gente leva então profissionalização e gestão. E aí a gente começou a olhar muito assim, de perto essas organizações que trabalham com esse público dos 60 a mais. E aí que a gente fechou essa parceria com o Conselho Municipal do Idoso para que a gente pudesse promover um evento para promover uma reflexão. Hoje então nós temos 18% dessa população que a gente vive hoje a revolução da longevidade.
esse público é o público que mais vai crescer. A gente está falando de... Hoje as pessoas falam de um nicho de mercado. Hoje isso já é o mercado, esse é o mercado consumidor. São pessoas que estão aí, que estão nativas. Assim, aquele estereótipo da vovó que nós tínhamos, né, fazendo vovô. tricô, já era, Eu né? estava conversando com a Deise aqui há pouco, a gente estava batendo papo, A Deise, né, que é uma das Deise? palestrantes, né, Deise? Isso. O conceito se alterou totalmente, graças a Deus, né? Porque quando a gente está chegando nessa beira, a gente vê que não tem mais espaço para preconceitos e conceitos antigos, em que a palavra aposentar significa ir aos aposentos e esperar a morte chegar. Hoje não. Se fala em aposentar, mas é o que eu vou fazer depois disso. Hoje se fala em quantas vezes e o que eu vou fazer enquanto a minha vida estiver ativa. Porque não é mais uma profissão, são várias profissões. A pergunta não é mais o que você vai ser quando crescer, mas é quantas coisas você quer ser durante a sua vida, o que você vai ser quando envelhecer. Ai, que lindo isso, bem poético, né? Mas e como é que é o espaço de trabalho para quem está na casa dos 60? Como é que é isso? Eu, como consultora de empresas, né, a gente vê muito ainda a questão do preconceito presente. Ou seja, o que é isso? As pessoas estão preparadas, têm uma bagagem e uma experiência enorme e neste momento, a partir dos 45, já estão sendo vistas muitas vezes como ultrapassadas pelo próprio preconceito. E aí tem ambos os lados. As pessoas ou não se preparam e se acomodam dentro das suas funções, da sua empresa, ou também não ganham espaço para ir além, né? Pois é, o problema é o espaço, né? Exato. Então, o que a gente tem que mudar, e como a gente estava conversando, né, José, é uma questão de transição, é mudança de cultura de fato. As empresas se abrindo e valorizando, até porque os jovens são os millennials a quem a gente ficava dedicando muito tempo, muitos estudos e centennials e tudo mais. Esses são da vida, eles não vão ficar presos a empresas, eles querem o mundo, é diferente hoje. E aí quem vai ficar nas empresas? São as pessoas que têm um comprometimento de querer ficar num espaço, num outro momento. O que a gente tem que pensar são flexibilidades na questão da contratação, que tem que mudar alguns processos nesse sentido. Há empresas em São Paulo que já estão mudando seus processos, né, de contratação. Então, não é mais só o CLT, não é aquele horário fixo, número de horas que já está posto aí. Então, isso também está sendo mudado. As pessoas podem ser empresárias, empreendedoras, mas não no sentido de ter o seu próprio negócio, mas trazer ideias novas para soluções novas. Tem tanta coisa para se discutir, Eu gosto muito daquele filme, não sei se você lembra, do Senhor Estagiário, que era com o Robert De Niro, em que justamente ele faz... Te lembra desse filme? Que ele faz o papel, então ele é o sênior e vai trabalhar numa empresa que é uma Millennium. E aí ele entra como estagiário. E aí começa então todo o conflito, mas assim, como é bacana você ver aquela mescla, porque é isso. Hoje a gente olha muito nas empresas, vamos trazer millennials, porque vamos trazer inovações. É o celular, né? Precisamos ver a era da inovação, só que não dá. É aquilo que a gente estava conversando, quer dizer, esse millennium, ele é aquele cara que entra e já quer ser o superintendente, já quer ser o dono. A pressa, né? Não estou falando, não é isso que acontece? É a tal da pressa, né? A pressa, né? Sim. Só que você teve todo uma etapa, você vê, eu tenho 54 anos, eu ainda falo que eu ainda quero ter mais ciclos na minha vida. Exato. Mas, assim, mas é isso, né? Assim, então, mudou. Então, acho que essa que é a grande proposta assim, da Parceiros. Esse é o primeiro seminário que a gente está fazendo. São 2 dias, né, de seminário? São 2 dias, então ele vai acontecer amanhã e na sexta-feira. A gente está tendo palestrantes de São Paulo, tem um dos palestrantes vai apresentar uma plataforma que é o Mature Jobs, é uma plataforma de conexão, que as pessoas podem se candidatar a vagas de emprego. Então, assim, são coisas muito novas que estão acontecendo e que realmente assim, as empresas não estão olhando, né? Assim, não estão nem sabendo como trabalhar. Então, a gente acontece então, na quinta e na sexta. Na sexta-feira também a gente tem um seminário muito mais voltado para as organizações sociais que trabalham com esse público, em que a gente está levando as capacitações, alguns cursos. Ele é um evento gratuito, então se as pessoas quiserem, eles podem entrar então, no site da Parceiros Voluntários. Assim, corre porque a gente está para encerrar, para fechar as inscrições. Então, www.parceirosvoluntarios.org.br. Lá tem o banner para você fazer inscrição, se inscrever.
Então ele acontece amanhã na Riggs, ele começa às 9 horas, das 9 às 17 horas e na sexta-feira também das 9 às 17. Nossa, vai estar muito bacana, cheio de experiências legais, né, de boas conversas. Agora eu fico pensando assim, eu fico louca para chegar assim aos 50, ainda tenho 37, tenho um tempinho ainda pela frente. Mas eu fico pensando, eu quero chegar logo, eu acho que vai ser uma coisa mais tranquila, que quanto mais o tempo passa, mais experiente a gente fica, mais seguro a gente fica. Legal também construir uma história de família, de amizades. E quando a gente chega aos 60, a gente está com tudo isso pronto praticamente. Então que coisa boa, Gabi, gente. sabe, eu acho assim, né? A gente tem essa ilusão, né? Mas você vê, hoje eu estou com 54 e eu olho que hoje eu estou na minha fase mais ativa da minha vida. Olha aí, ó. Assim, tá aquela coisa que você acha assim, que eu vou chegar um dia na tranquilidade, lê do engano. A gente assim, e aí a cabeça da gente não para Mas isso de é muito pensar, bom. de inovar. Tem muita experiência, eu acho que isso né? é ser empreendedor, né? Quando a gente fala cadê a desse pressa? conceito. A pressa sumiu, né? Aquela A grande pressa magia, a gente fala assim, aproveitar a o grande momento. magia é a caminhada, não você chegar na linha de chegada, entendeu? Assim, o negócio da vida é essa caminhada que a gente faz, sabe? Eu acho que lindo. tudo tem sua época, tudo tem seu Exato. momento. E a gente saber aproveitar o aqui e o agora. Gente, muito obrigada. Obrigada, Então, quem quiser mais agradeço. informações, acessa lá o site da Parceiros Voluntários. Estamos terminando por hoje. O RS Acontece. A gente volta amanhã. Mais notícias 10 para 7 da noite no Band Cidade. A gente encerra com imagens de Passo Fundo, na região norte aqui do estado. O município completa hoje 161 anos. Parabéns a todo mundo de Passo Fundo. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.